E aí galera, vocês estão bem? Por canto 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E bem galera, no vídeo de hoje, domingão, vai ser aí mais um corte. Se você não viu o corte anterior, que foi sobre o Alien X Supremo, vai estar aí no card, galera. E pra quem não tá entendendo, porque é que, Daniel, por que você tá fazendo o corte do vídeo do Alien X? É porque, galera, eu quero praticidade, né? E aquele vídeo é muito grande e tudo, né? Aí eu tô fazendo cortes de partes específicas pra facilitar pra vocês, né? Ter que ir lá no vídeo procurar certa parte específica de tal assunto do Alien X. Então eu tô cortando aqui os temas aí, fazendo pra vocês. E hoje vai ser um corte aí falando sobre o Alien X do reboot, porque ele é aparentemente mais fraco que o Alien X do Prime. Bom, e o vídeo de hoje será apresentado aí por ninguém mais, ninguém menos que o nosso parceiro Lucas Miranda do canal Sabedoria. Espero que vocês gostem e já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Em questão de qualidade, o reboot é um pouco polêmico na comunidade de Ben 10. Muitos tratam como a pior versão do Ben 10. No entanto, é praticamente consenso que, na pior das hipóteses, no mínimo, os episódios especiais, ou seja, de final de temporada em conjunto com os filmes que compõem a quinta temporada, são divertidos e muito fodas até. A única vez que o Alien X e derivados, como por exemplo o Alien V, que é o Vilgax com o DNA Celestial Sapien diluído, aparecem no reboot, são em especiais. Então, não poderíamos simplesmente fingir que essa parte da franquia não existem. Bem, de qualquer forma, nesse vídeo seguiremos a perspectiva da Wiki americana, de tratar o reboot como outro multiverso, outra continuidade completamente separada. Por que disso? Simples, em Alien X Fiction, é dito pelo Maximilian que faltam poucos Bens para morrer, dando a entender de que seria um multiverso finito, já que no universo Prime é dito pelo Professor Paradoxo que o multiverso Prime é infinito. E vale lembrar também que o Alien Fiction trata-se de uma viagem dimensional e não viagem no tempo. Consequentemente, os Bens que aparecem não podem ser o Ben Prime, enfatizando mais que o reboot provém de um multiverso alternativo e não universo. Ou seja, para quem ainda não entendeu, recapitulando os motivos. Os Bens alternativos que aparecem em Alien Fiction, que seriam supostamente o Ben Prime. O suposto Ben da época de Força Alienígena diz que ele e os encanadores não chamam o Alien X de Alien X, apesar dele ser chamado assim em X igual a Ben mais 2. O suposto Ben de supremacia alienígena tem um Super Omnitrix invertido, o que também levanta desconfiança. Além disso, constantemente o episódio refere-se à busca pelos outros Bens como uma viagem dimensional, e não como uma viagem temporal, considerando que o Ben Prime necessariamente é de uma única dimensão, a dimensão Prime. Isso, no mínimo, significa que um dos Bens, possivelmente o do Omniverse, é o Prime. Mas isso esbarra em outros problemas, como o fato de que o episódio cósmico envolvendo o multiverso não tem a presença do Professor Paradoxo, deixando implícito que ele não existe nesse multiverso, embora que podem justificar isso dizendo que o Paradoxo não pode ficar a 500 anos-luz de distância de um Celestial Sapien. Porém, contudo, todavia, ele já quebrou essa regra pelo menos 2 vezes, e seria coeso ele quebrar de novo, devido ao nível do problema do episódio. E o fato de que o multiverso do reboot é tratado como finito no especial, e infinito em supremacia alienígena, no episódio Ben 10.000 retorna. Ora, a totalidade de universos não podem ser finito nem infinito ao mesmo tempo, indicando que o reboot é de fato outra coisa completamente diferente, apesar de estar na mesma franquia. Olha, se considerarmos as declarações de diretores, ainda tem um fato de que o Derek disse que não há nenhum universo como o Kevin com o Omnitrix, sendo que no universo principal do reboot, o Kevin tem um Antitrix, que pode sim ser tratado como um Omnitrix. Enfim, forçando bastante a barra, dá pra dizer que o reboot é a parte do multiverso clássico, mas isso fica a critério de você que está assistindo o vídeo. Para questões de análise objetiva, vamos tratar o reboot como algo totalmente separado da continuidade clássica, beleza? Bem, em questão de história, o Alien X do reboot é uma transformação de um Ben alternativo do mal que perdeu tanto o Vomax e a Gwen, querendo provar ao multiverso que ele consegue agir sozinho. Ele parte numa jornada para matar portadores do Omnitrix por todo o cosmos. De modo geral, esse Alien X não passa a mesma imponência que o Alien X original. Não tem a mesma vibe ou o mesmo ar de poder gigantesco, mas isso já é uma percepção objetiva. Vamos aos feitos em si. O Alien X do reboot começa demonstrando a capacidade de criar portais que ele usa para se locomover entre universos e dentro de um mesmo universo.
Ele também tem super força, sendo capaz de parar a bala de canhão no meio da rolagem e afundá-lo contra a lata velha. Ele também consegue mudar de forma, já que transformou o seu antebraço numa espécie de tentáculos para tentar remover o Omnitrix logo no prólogo do episódio. Ele demonstra a visão a laser, que é forte o suficiente para lançar o bala de canhão para longe e consegue remover o Omnitrix com o seu antebraço tentáculo. Após a remoção do Omnitrix, uma espécie de queimadura cósmica fica no braço da vítima, podendo ser curado ou algo similar com o regenerador molecular, um dispositivo portado pelo Maximilian, um personagem que basicamente cumpre a função do Professor Paradoxo nesse episódio. Após coletar o Omnitrix, esse Alien X consegue casualmente acoplá-lo à sua superfície corporal. É possível que esses vários Omnitrixes aumentem seu nível de poder, mas provavelmente são só troféus ou uma forma de intimidar o inimigo. E para terminar, os poderes demonstrados no prólogo, esse Alien X consegue separar parte do corpo de uma vítima, montando-a viva e congelar as partes no espaço, indicando algum grau de manipulação espacial, já que um corte convencional mataria a vítima. E esse ataque, por assim dizer, também pode ser desfeito pelo regenerador molecular do Maximilian. Em Força Alienígena, Gwen quebra sua perna e, mesmo sendo usuária de magia, fica enfaixada e leva um tempo para regenerar o seu osso. Na série original, o Vilgax sofre uma explosão e demora episódios para ser curado. Isso com tecnologia alienígena de alto nível, viu? Nenhum alien, nem do Alien X, obviamente, demonstra habilidades de cura a nível molecular. Fogo Fato pode regenerar membros arrancados, mas isso é no nível macroscópio. Isso significa que o regenerador molecular é possivelmente o dispositivo com a função única de cura, mais potente de toda a franquia, podendo desfazer até mesmo interferências sapiens celestiais. Chegando na dimensão principal do reboot, o Alien X demonstra levitação, flutuando acima do chão, e age de maneira extremamente expressiva, ao contrário do Alien X clássico. Isso pode significar que ele tem apenas uma personalidade. No entanto, isso não é exatamente algo claro, já que ele chega a se referir a ele mesmo no plural nós. Ele também demonstra telecinese, criando um campo de força para impedir um soco do Quatro Braços e chegando a levitar até mesmo uma roda gigante. Ele consegue se teleportar de maneira extremamente ágil para desviar de ataques sem o uso de portais e parece ser invulnerável a ataques de fogo. Isso porque, quando concentrado, ele basicamente não é afetado pelo fogo do chama. No entanto, quando desconcentrado, ele é atingido e danificado facilmente pelos ataques do chama. Ele demonstra aerocinese, usando-a para apagar incêndios com o vento. Outro poder elemental que ele utiliza é a terracinese, através da levitação de pedras e seu uso para formar escudos. Um feito bem relevante para o Alien X do reboot é o fato de que ele pode desintegrar matéria até no mínimo o nível molecular. Isso porque ele consegue, entre aspas, lentamente desfazer uma caixa que foi atirada contra ele pelo Rat. A caixa brilha de maneira verde, assim como o braço queimado pela remoção do Alien X brilha na mesma cor, o que reforça a ideia de que o dano causado é molecular, já que o braço queimado foi curado pelo, adivinha só, regenerador molecular. Esse Alien X demonstra ataques a laser também pelas suas mãos, chegando a romper concreto. Consegue dar socos de energia, né, que é a mesma energia verde da desintegração molecular, e possui também super velocidade, já que seguir o Rat, que havia sido lançado em alta velocidade por ele, através de uma explosão de energia. Após esse feito, o Alien X para se concentrar e lançar lasers de suas mãos ao mesmo tempo, derrubando todas as árvores no campo de visão. Posteriormente, ele demonstra uma espécie de telecinese, que machuca através de uma aura verde, que parece sufocar o Ben. Ele também parece ter invulnerabilidade a ataques de gelo, ou criou uma invulnerabilidade, já que seu antebraço congelado é rapidamente retornado ao normal através do rompimento do gelo. Como fraquezas, podemos mencionar o fato de que, mesmo parado no ar, o Alien X consegue ser empurrado por impactos desferidos pelo Rat, como se houvesse um limite de força à sua fixação espacial. Isso ocorre quando ele está desconcentrado, então pode haver uma relação. Ele é especialmente vulnerável a Tachyons, a munição da arma do Maximilian, que o fere em mais de uma instância, como por exemplo, quando ele rouba o Omnitrix do Ben principal do reboot, e posteriormente chega até a derrubá-lo. É importante mencionar que os Tachyons são partículas geralmente associadas ao tempo, então possivelmente esse Alien X não estaria acima do tempo, tal como o Alien X clássico. Ele também cobre o olho num clarão de luz, indicando que ele é sensível a grandes quantidades de iluminação, possivelmente sendo até
temporariamente cegado pela radiação visível. Ele é vulnerável aos discos de energia da arma da Gwen, e apesar desses discos terem a mesma cor dos Tachyons, também virem do Maximilian, então é possível que isso não seja uma vulnerabilidade a mais, só uma extensão lógica da fraqueza que ele tem contra os Tachyons. E por fim, é demonstrado que apesar dele conseguir facilmente roubar os Omnitrixes, também parece ser bem fácil remover os Omnitrixes do próprio Alien X, inclusive até 3 vezes, caso o inimigo consiga chegar perto o suficiente. Caso os Omnitrixes de fato afetem seu nível de poder, essa é uma vantagem significativa. Por fim, ele é derrotado por um único soco do Quatro Braços, mesmo estando concentrado, o que provavelmente foi um problema no roteiro escrito às pressas por pressão da Cartoon Network, mas também pode significar que ele seja especialmente vulnerável a Tetramandos, o que é relativamente improvável, já que ele já tinha interrompido os socos dos Tetramandos no mesmo episódio mais de uma vez. Ou que esse Alien X fique mais fraco na medida que ele sofre ataques, quase como se ficasse cansado. De qualquer forma, a Man of Action parece não responder mais perguntas dos fãs sobre o reboot, pelo menos por enquanto. E esse foi o último episódio do reboot também, então provavelmente nunca saberemos exatamente o que aconteceu nessa cena. Mas isso provavelmente é mais por frustração e desistência do B maligno que o controle do que por conta da força do Alien X em si. Bem, em suma, o Alien X do reboot demonstra feitos inéditos, tem uma animação interessante aos olhos, mas é francamente, ridiculamente mais fraco que o original. Ele é derrotado pelo poder da amizade e trabalho em equipe, o que é adequado ao tom do reboot, e não seria um problema se a Man of Action não insistisse que ele é o mesmo Alien X da série clássica. O que marca esse Alien X, infelizmente, é perder por um único soco do Quatro Braços, algo que deixa um gosto bem ruim para os fãs. Em questão de nível de poder, não dá para dizer ao certo, mas considerando a lógica que o Duncan defende para as fusões, lógica essa que sem sombra de dúvidas é válida no reboot, que tem envolvimento próximo a Man of Actions, dá para dizer que ele é no mínimo 2 vezes mais forte que o Alien V. Outra possibilidade que não podemos descartar, sabedoria, é que o Alien X do reboot na realidade tem o mesmo nível de poder do Prime, mas ele estava com a chave total e estava limitado a ter o poder pelos Omnitrixes que carregava, como se o Bellicus Visceran não desse a chave totalitária. E vale lembrar que o Alien X perdeu para o trabalho de equipe. Todavia, o Gladiador Galáctico só perdeu, pois teve de tomar múltiplas decisões para enfrentar os clones do Alien X. Logo, é coerente pensar que o Alien X do reboot também perdeu e ficou vulnerável às coisas ínfimas, porque ele não estava tomando decisões de forma rápida. Verdade, verdade. Bem, quanto ao Alien V, ele é a única fusão Sapiens Celestial que aparece no reboot, também chamado de Mega Vilgax. Ele é meio Chimera sui generis, mais especificamente meio Vilgax e meio Celestial Sapien. Ele foi acessado a partir do Antitrix e foi formado a partir de uma transformação incorporada do Vilgax no Alien X. Basicamente, ele conseguiu a chave do Omnitrix e a inseriu no Antitrix para ter acesso à forma Sapien Celestial, mas o Antitrix foi removido dele no meio do processo pelo Kevin. Então o resultado final da transformação é uma fusão. Agora, como a transformação, mesmo pela metade, foi mantida sem o Antitrix, aí já é uma coisa desconhecida. E uma curiosidade bem interessante é que, pelo jeito, na versão original de Ben 10 versus o universo, era pro Alien V ter conseguido dominar o universo por inteiro, pois o Duncan Roleal confirmou que ele tem o poder para dominar o universo, o que francamente seria esquisito, já que o Alien X completo foi derrotado por um grupo de transformações relativamente fracas. Em torno do que sabemos do Alien X, sendo a mais forte delas, o cromático que nem usou seu potencial máximo. No entanto, o Duncan Roleal disse que o Alien V não atingiu seu poder máximo, e é visto no especial ele crescendo em tamanho enquanto é envolvido por raios. É possível que o Ben tenha enfrentado apenas uma versão de poder reduzido do Alien V, longe do seu potencial máximo, e o que o Alien X tenha perdido por incompetência do Ben maligno que o controlava. Mas isso, novamente, é uma especulação pura. Vamos agora aos seus feitos. Alien V consegue alterar a textura e a cor de toda a superfície do planeta. No entanto, o próprio Bulklag, que teoricamente é o mais franco que o Ultra T pode ser uma fusão, faz isso. Então, é possível que, nas condições e física do reboot, isso não seja muito difícil. Também não se sabe se o Alien V faz isso intencionalmente ou não, já que a mudança acontece assim que a transformação começa. E por fim, é possível que essa transformação deixe o Alien V mais poderoso nesse ambiente, mas isso pode ser uma forçação de barra.
Alien V também pode criar nuvens, uma atmosfera escarlate e até mesmo tempestade, demonstrando, portanto, manipulação climática. Alien V naturalmente já é maior que o Vilgax. O motivo disso é desconhecido, já que o próprio Vilgax já é maior que o Alien X. Então, possivelmente, o Alien V não é só meio chimera sui genere e meio celestial sapien, mas também tem um comportamento de mutações, assim como as transformações causadas pelo Antitrix. Posteriormente, o Alien V consegue crescer além do seu tamanho natural, demonstrando, portanto, manipulação de tamanho. Alien V, no entanto, pode sentir dor por ataques bem fracos, relativos ao seu tamanho, né? Porque o punho de cristal consegue causar dor nele. E considerando que, de acordo com o próprio Duncan, da Man of Actions, fusões têm poder diluído, podemos então dizer que a resistência do Alien V não é lá das melhores. Para confirmar essa durabilidade não é muito impressionante. O Enormossauro Omninauta consegue quase derrubar o Alien V. No entanto, depois do aumento de tamanho, o Alien V parece se tornar bem mais resistente, sendo afetado apenas pelo gigante e pelos seus próprios ataques refletidos após o aumento de tamanho. O Alien V demonstra visão a laser, algo que o Vilgax normalmente já tem, e é inclusive representado como vulnerabilidade a esses lasers, já que um laser refletido da armadura do gigante o fere fortemente. E finalmente, o Alien V é derrotado com um raio cósmico do gigante, que o lança voando bem longe, assim derrubando ele. O Alien V é então restaurado à forma de Vilgax pelo próprio Omnitrix, demonstrando que, apesar de conseguir se manter transformado sem o Antitrix, a transformação pode ser desfeita pelo Omnitrix, que provavelmente acabou absorvendo o DNA celestial sapien. Bem, no final das contas, o Alien X funciona como um Vilgax de atributos aumentados, com alguns poderes extras, como a manipulação climática. Sua aparição e luta é épica, mas ele basicamente não demonstra feitos cósmicos a nível atômico X. Considerando que o Joey Kelly disse que o gigante consegue destruir planetas pequenos, e isso é comprovado na série com o gigante superando o raio de conquista incursiano, que pode, destruir até Plutão, e que o Alien V tem um poder relativamente próximo, dá pra dizer que o Alien V está num nível de poder 5-B baixo, classificação da Versus Battle Wiki.